Você sabia que apenas por causa de uma linha de notícia, a moeda de um país inteiro pode cair como um dominó? Porque $1 nunca é igual a €1 ou R$ 1. E quem está precificando essa coisa chamada confiança? Assista ao vídeo inteiro e você entenderá toda essa complexidade de uma forma extremamente simples. 1. Taxa de câmbio. Tabela de preços da confiança. A questão central é que a taxa de câmbio é o preço de uma moeda quando trocada por outra no mesmo instante. Imagine Marco Polo entrando em um mercado oriental, e a primeira coisa que ele precisa fazer é trocar dinheiro conforme a taxa de câmbio. Quando você troca dinheiro, você não está apenas trocando papel. Você está trocando o nível de credibilidade de duas economias. No mercado de câmbio, cada transação é um voto de valor. Se muitas pessoas querem comprar uma moeda, a demanda aumenta e o preço dela sobe. Se muitas pessoas querem vender uma moeda por medo de risco, a oferta aumenta e o preço dela cai. Notícias macroeconômicas mudam a cor das expectativas em apenas alguns minutos. Expectativas coloridas fazem o dinheiro fluir como água, e a taxa de câmbio salta como o ponteiro de um relógio atingido com força. Às vezes, a moeda se fortalece não porque o país ficou mais rico em um dia, mas porque o risco em outro lugar aumentou em uma hora. Portanto, leia a taxa de câmbio como leria uma pesquisa de confiança global. Concluindo, a taxa de câmbio é a tabela de preços da confiança e do risco, não um número aleatório. 2. Dinheiro, um contrato social. A grande questão é por que um pedaço de papel pode ser trocado por uma refeição? E a resposta reside em um contrato social. Thomas Jefferson entendeu que a força de uma nação reside nas instituições que geram confiança. Uma moeda tem valor porque é aceita para pagar dívidas, salários e, especialmente, para pagar impostos. Quando o Estado cobra impostos nessa moeda, isso cria a demanda fundamental por dinheiro. Quando os contratos econômicos listam preços nessa moeda, ela se torna a linguagem comum da contabilidade. Quando o sistema legal protege os direitos de propriedade, as pessoas ousam manter o dinheiro por mais tempo. Se as instituições são instáveis, as pessoas correm para outros ativos para preservar o valor. O que mantém a moeda firme não é a tinta de impressão, mas a disciplina de todo o sistema. Concluindo, dinheiro é um contrato social assinado pela confiança coletiva. 3. Padrão ouro, a corrente da disciplina. Um marco histórico foi quando muitos países atrelaram sua moeda ao ouro para manter uma promessa de escassez. Isaac Newton, ao trabalhar na Casa da Moeda, entendeu que o padrão metálico ajudava a controlar a disciplina monetária. Se o dinheiro pode ser trocado por ouro, o governo não pode imprimir indefinidamente sem ser denunciado pelo número no cofre de ouro. Isso mantinha as expectativas de inflação baixas, pois as pessoas acreditavam que a oferta de dinheiro era limitada pela física. Mas, em tempos de guerra ou crise, a economia precisa de liquidez mais rápido do que a taxa de mineração de ouro de um mundo. Quando a liquidez é escassa, o crédito encolhe e o crescimento facilmente perde o fôlego. Em outras palavras, o padrão ouro era bom para a disciplina, mas podia ser ruim para a flexibilidade. Por isso, muitos países abandonaram o padrão ouro, não porque odiavam o ouro, mas porque precisavam de ferramentas para apagar incêndios de crise. Concluindo, o padrão ouro é uma corrente de disciplina, e uma corrente às vezes faz você correr devagar. 4. Moeda fiduciária, fiat money. Confiança assinada. Ao abandonar o ouro, o mundo mergulhou na moeda fiduciária, onde o valor existe devido a uma declaração legal. Alexander Hamilton construiu as finanças dos Estados Unidos, priorizando a capacidade de pagamento de dívidas para fortalecer a confiança. A moeda fiduciária vive de impostos, pois impostos criam demanda obrigatória por dinheiro. A moeda fiduciária vive da lei, pois a lei a torna um instrumento de pagamento padrão para contratos. A moeda fiduciária vive do sistema bancário, pois os bancos transformam a poupança em crédito e mantêm o fluxo.
A moeda fiduciária vive da expectativa, pois se as pessoas acreditam que amanhã ainda poderão comprar bens, hoje elas aceitarão o dinheiro. O irônico é que muitas pessoas dizem que o fiat é papel sem valor, mas o que é realmente bagunçado é a mentalidade de querer ficar rico usando a máquina de imprimir. Concluindo, moeda fiduciária é a confiança apoiada por lei, impostos e disciplina política. 5. Inflação, o corroedor invisível. A natureza da inflação é quando o poder de compra diminui e com a mesma quantia de dinheiro se compra menos bens. Marie Curie entendeu que só se controla o perigo ao medir a radioatividade, e a inflação também precisa ser medida por índices. A inflação pode vir de uma demanda que cresce mais rápido que a oferta, do aumento dos custos de insumos ou de expectativas que se auto-amplificam. Se todos acreditam que os preços vão subir, eles compram mais cedo, aumentando a demanda e fazendo os preços subirem exatamente como a profecia. Se as empresas acreditam que os preços vão subir, elas aumentam os preços preventivamente, tornando a espiral mais forte. Se o Estado financia déficits injetando oferta de dinheiro muito rapidamente, a produção não acompanha, e os preços precisam subir para equilibrar a oferta e demanda. Quem guarda dinheiro em um ambiente de alta inflação é como segurar sorvete ao meio-dia e implorar para que a temperatura caia. Mas a inflação baixa e estável às vezes ajuda a economia a evitar a deflação e a estagnação. Concluindo, a inflação não te mata com uma faca. Ela rói seu poder de compra de forma constante, como uma chuva fina. 6. Taxa de juros. O imã do fluxo de capital. A natureza da taxa de juros é o preço do crédito e a compensação pelo risco. Então, apenas uma pequena mudança faz o fluxo de capital mudar de direção. Paul Volcker usou altas taxas de juros para extinguir a inflação e restaurar a confiança do mercado. Quando as taxas de juros reais são atraentes, os investidores compram títulos e precisam adquirir essa moeda, aumentando a demanda por câmbio estrangeiro. Quando a demanda aumenta, a moeda se fortalece e a taxa de câmbio reage como um sensor. No entanto, há duas camadas que precisam ser diferenciadas: a taxa de juros básica e a taxa de juros de mercado dentro de uma mesma economia. O Banco Central impacta fortemente as taxas de curto prazo, mas as taxas de longo prazo também são determinadas pelas expectativas e pelo risco. Se o mercado teme um futuro instável, ele exige altos rendimentos, mesmo que a taxa básica seja baixa, porque estão precificando a incerteza. O lado negativo é que taxas de juros altas tornam o empréstimo caro, o consumo desacelera e o crescimento diminui no ritmo. Concluindo, a taxa de juros é o botão de volume da economia. Se você exagerar, fica silenciosa devido à recessão. 7. Estabilidade. O prêmio do seguro de confiança. O valor da moeda depende do nível de estabilidade institucional, pois basta um choque legal para que os investidores percam o sono. Deng Xiaoping provou que a reforma institucional pode transformar expectativas em fluxo de capital e aumentar a credibilidade. Quando as regras do jogo são claras e os ativos são protegidos, as pessoas ousam manter dinheiro e patrimônio no país por mais tempo. Quando as regras do jogo são ambíguas, as pessoas exigem um prêmio de risco e vendem essa moeda mais barato através da taxa de câmbio. Dívida pública alta e déficits prolongados fazem o mercado se preocupar com a capacidade de pagamento e a inflação. A instabilidade política deteriora as expectativas, e expectativas ruins enfraquecem a moeda por mecanismo. Estabilidade não significa ausência de mudança, mas sim mudança previsível e com disciplina. Concluindo, a estabilidade é o que mantém a moeda firme durante a tempestade, sem precisar gritar. 8. Balança comercial, o fluxo de mercadorias. Um pilar crucial da taxa de câmbio é a balança comercial, pois exportações e importações geram um fluxo real de moeda estrangeira.
Henry Ford entendeu o poder da produção em massa, e esse poder geralmente atrai demanda pela moeda do local de produção. Quando um país exporta muito, os compradores precisam da moeda desse país para pagar, aumentando a demanda conforme as transações. Quando um país importa muito, eles precisam vender sua própria moeda para comprar moeda estrangeira, aumentando a oferta conforme a necessidade. No entanto, o comércio não é a única história, pois serviços e fluxos de capital também impactam a taxa de câmbio. Um país pode ter um déficit comercial de mercadorias e ainda manter uma moeda forte se atrair capital de investimento e tiver um mercado financeiro profundo. O importante é entender que cada container de mercadoria arrasta consigo câmbio estrangeiro, como uma sombra. Concluindo, a balança comercial é uma força motriz real, enquanto a expectativa é uma força motriz psicológica. 9. Petrodólar. O efeito de rede. O conceito de petrodólar descreve o fato de que o petróleo é geralmente precificado e pago em dólar americano, criando uma necessidade de reserva por hábito. Richard Nixon, com a guinada de 1971, fez o mundo se afastar ainda mais do ouro e aumentou o papel da moeda fiduciária. Quando uma mercadoria estratégica usa uma moeda comunidade, muitos países acumulam essa moeda para reduzir o risco de pagamento. Quanto mais pessoas usam uma unidade, mais conveniente ela é. E quanto mais conveniente, mais ela é usada pela rede. Este papel também é fortalecido pelo mercado financeiro profundo e pela alta conversibilidade do dólar. Mas não transforme este conceito em uma teoria mística, pois é uma estrutura de hábito e utilidade que pode mudar. Quando os sistemas de pagamento se diversificam, o poder da rede pode se dispersar conforme a tendência. Concluindo, o petrodólar é uma história sobre rede, não sobre feitiçaria. 10. Ancoragem cambial, o cinto de segurança de 2 gumes. A ancoragem cambial é a estratégia de manter o preço da moeda em torno de um nível-alvo, e o objetivo geralmente é estabilizar uma expectativa. Lee Kuan Yew construiu um ambiente de disciplina e considerou a estabilidade um ativo que gera confiança de longo prazo. A ancoragem cambial ajuda as empresas a prever os custos de importação e a planejar melhor em seus contratos. A ancoragem cambial também pode reduzir a inflação esperada se a moeda de âncora for credível e estável. O preço é a perda de alguma liberdade política, pois você deve seguir o ritmo das taxas de juros e o ciclo da moeda âncora. Para manter a âncora, você precisa de reservas cambiais para intervir comprando ou vendendo de acordo com a oferta e demanda. Se as reservas se esgotarem e você ainda tentar manter a promessa, a quebra da âncora pode causar um choque enorme nas expectativas. Concluindo, a ancoragem cambial é como um cinto de segurança. Usada na hora certa, salva sua vida. Usada na hora errada, amarra suas mãos. 11. Uma moeda comum. O sonho e a fatura. A ideia de uma moeda comum soa atraente, porque reduz os custos de câmbio, mas exige que se concorde quem será responsável por um choque. Jean Monnet entendeu que a integração profunda sempre vem acompanhada pelo compartilhamento de riscos e pelo compartilhamento de disciplina. Ao usar a mesma moeda, você compartilha a política monetária, mas os ciclos econômicos de cada país não são iguais na prática. Se um país entra em recessão e não pode desvalorizar sua moeda por conta própria, ele perde uma ferramenta de ajuste competitivo. Se um país entra em default, o sistema comum é abalado, porque o mercado reprecifica o risco por solidariedade. Portanto, a moeda comum precisa de mecanismos fiscais e disciplina orçamentária para evitar o colapso. O benefício é a conveniência, mas o preço é compartilhar as consequências e brigar pela fatura. Concluindo, a moeda comum é um belo sonho, mas sempre há alguém que precisa pagar a conta de luz. 12. Moeda forte. Forte na hora certa. Uma moeda forte nem sempre é boa.
pois a taxa de câmbio ideal depende dos objetivos de crescimento, emprego e estabilidade em um determinado período. Napoleão entendeu que a logística decide a campanha, e a taxa de câmbio é a logística da economia no comércio. Se a moeda é muito forte, as exportações ficam caras, as empresas têm dificuldade em vender e a produção diminui por falta de impulso. Se a moeda é muito fraca, as importações ficam caras, os custos aumentam e a inflação importada pressiona o custo de vida. Uma boa política não é fazer a moeda ser a mais forte, mas sim manter a confiança através da disciplina e da produtividade no longo prazo. Quando você ouvir alguém se gabar de uma moeda forte, pergunte: forte em comparação a quem? Em que período de tempo? E em troca de quê? Concluindo, uma moeda forte só faz sentido quando serve à estratégia nacional e não à vaidade. Uma breve conclusão e um CTA, chamada para a ação, sobre a comunidade de aprendizado com o convite para inscrever-se no canal. Se você enxergar a taxa de câmbio como um termômetro, você parará de temer os números e começará a entender o mecanismo de confiança e risco. Se você quiser que eu continue essa série decodificando a moeda, com exemplos históricos e científicos fáceis de entender, junte-se à comunidade clicando em inscrever-se no canal. E nos vemos no próximo vídeo fascinante.